Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Espero que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, minha ovelha amada, esteja muito bem. No final desse vídeo eu vou orar pela sua vida. Então, se essa mensagem lhe abençoar, transmita ela para outra pessoa e com certeza outros também serão abençoados. Eu quero meditar hoje com você no evento de quando Jesus anda sobre as águas. Esse texto está registrado em Mateus, capítulo 14, no versículo a partir do 22. Bem, vamos para o texto. Vamos para a palavra de Deus. O texto diz que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Quando Jesus faz isso? Ele faz isso antes dele ficar só e orar. E antes também de despedir a multidão. Que é certo que aquelas pessoas saíram dali com as suas necessidades supridas. E ele manda seus discípulos entrarem no barco. E ao pensar que Jesus despediu a multidão, e que Jesus orou, e que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco, eu percebo o cuidado de Jesus. Ele despede a multidão porque eles já estavam supridos das suas necessidades. Ele vai orar porque ele tinha uma vida de oração e certamente ele ia orar pelo momento que eles iam passar, ele ia orar pelo que já tinha acontecido e ele ia se consagrar a Deus. E um fato também muito importante aqui é que Jesus, sabendo que aconteceria ou que já estava acontecendo uma tempestade, ele coloca os seus discípulos num lugar de segurança. Sempre que nós estivermos em apuros, Jesus vai nos colocar em um lugar de segurança. O que ele fez com os seus discípulos foi provocar para a vida deles um momento de segurança quando eles estavam vulneráveis. É isso que Deus faz por nós. É isso que o Senhor Jesus faz pela sua vida. Quando você está dentro do olho do furacão, dentro de um problema insolúvel, dentro de um problema que você não sabe o que fazer, Jesus guarda você. Ele te coloca num lugar de segurança. Estar no barco significa estar num lugar de segurança. Quantas pessoas estão fora do barco? Eu quero fazer essa pergunta para você. Responda para você mesmo. Você está dentro ou você está fora? Fora é um lugar que vai lhe deixar vulnerável. Dentro é o lugar onde você vai ter segurança. E um outro fato importante pensarmos nesse texto é que dentro do barco você vai estar próximo de Jesus. Fora do barco, você vai se distanciar de Jesus. O exemplo que eu dou é de uma pessoa que vai na praia e chega naquela praia, ele não se contenta em ficar na areia, ele entra na água e ele enxerga uma ilha e ele quer chegar até aquela ilha e ele começa a nadar. Só que para ir até aquela ilha, a correnteza está levando e a sensação é de leveza. Parece que está tudo bem e ele vai só se distanciando. Só que, em um determinado momento, ele vai encontrar profundidade, um lugar muito fundo onde ele não consegue mais se sustentar sobre os pés, onde ele não consegue voltar porque agora a correnteza é contrária e ele pode morrer afogado. E fora do barco ele não tem segurança. Nesses lugares as águas são profundas. Então, fora do barco é o lugar que você não tem segurança.
E eu gosto de fazer uma alusão a esses fatos com a igreja. Onde você está? Você está dentro ou você está fora? Você está no lugar de culto ou fora? Eu quero deixar registrado para o teu coração que se você estiver fora, o socorro chega, mas é mais difícil chegar. Se você estiver fora, o lugar é de mais difícil acesso. Então, o que Jesus fez foi colocar os seus discípulos num lugar de mais fácil acesso. É isso que eu quero deixar para o teu coração. Não se distancie, não fique fora, fique dentro, porque dentro você vai encontrar segurança. Vá para o barco, é para o barco que Jesus está indo, é para o barco que Jesus está andando, é em direção ao barco. Entre para o barco. Nós estamos falando de uma tempestade. Jesus vai andando sobre aquelas águas. E ali havia uma tempestade tremenda. E quando Jesus vai chegando, diz o texto que já era noite. Já era a quarta vigília da noite. Estava muito escuro, aqueles homens não podiam ver nada. Na tempestade da vida, às vezes acontece isso com a gente. Tudo fica tão escuro que a gente não consegue enxergar a solução. Foi o que aconteceu com os discípulos aqui. Eles não conseguiram enxergar, estava tão escuro que até o socorro para a vida deles pareceu ser um fantasma. Tem pessoas que estão numa escuridão tão grande na sua vida, no seu ministério, no dia a dia, na sua vida financeira, no seu relacionamento com filhos, pessoas que estão vivendo um tempo de escuridão tão grande que o socorro está chegando e ela não quer acreditar. Olha, pode acreditar, se o socorro chegar, é Jesus que está chegando, é Jesus que está enviando o socorro, é Ele que está vindo. E uma outra coisa importante nós pensarmos, acalme o teu coração, porque Ele sempre vem. Apesar de o barco estar muito distante, Ele veio. Ele veio andando sobre as águas, mas Ele veio porque Ele tinha colocado seus discípulos no lugar onde Ele iria. Ele tinha colocado seus discípulos posicionados num lugar de segurança. E Ele foi. Jesus virá. Acalme o teu coração, Ele vai chegar. Mas cedo ou mais tarde, o socorro vem. Então acredite. Acredite que é o Senhor Jesus quando tudo estiver acontecendo de forma favorável. Ele vai começar a soprar um vento favorável a você. As lutas não vão acabar, mas você vai vencer essa, vai vencer a próxima, vai vencendo dia após dia. O importante é você estar num lugar de segurança. Um guerreiro não fica fora da posição. Um guerreiro não fica vulnerável, senão ele toma tiro. Senão ele morre. Mas um guerreiro está sempre no lugar de segurança. Um guerreiro está sempre no lugar onde o socorro será mais rápido e mais fácil de chegar. Então, nós vemos que Pedro, ao ver agora que era Jesus, Jesus dá uma palavra. Calma, sou eu. Aí Pedro diz assim, se és tu mesmo, Senhor. Ou se és tu, manda eu ir andando sobre as águas. Eu fico imaginando Pedro falando isso aqui, o que estava no coração dele. Para mim, significa que se for Jesus mesmo, nós temos coragem até de andar sobre as águas. Se for Jesus mesmo, nós saímos do barco e vamos caminhar sobre as águas. Com Jesus nós vamos a qualquer lugar. Moisés um dia disse, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Olha, se Jesus não for, não vá. Mas se Jesus for, seja qual for a tempestade, qual for a profundidade, você pode ir que você estará seguro. Mas na tempestade, fora do barco, olha o que aconteceu. Pedro sentiu o vento. Ao sentir o vento, ele afundou. Mas mesmo quando nós afundamos, nós temos a poderosa mão do Senhor que nos traz de volta. Quando você está num lugar de segurança
E quando você está com Jesus, mesmo que o lugar seja perigoso, você tem Jesus para te socorrer. Agora, se você estiver distante, sozinho, fora do barco, se Jesus não estiver próximo, você vai afundar e vai ficar sozinho. Mas Pedro tinha Jesus, ele acreditou, porque com Jesus você pode acreditar. Ele acreditou e ele foi. Agora ele saiu do lugar de segurança e foi para o lugar de vulnerabilidade. E nesse lugar ele afundou, mas Jesus estava lá e Jesus o trouxe de volta. Com Jesus você está seguro em qualquer lugar. Bem, aí o texto fala que quando Jesus, no versículo 31 diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, irmãs, Jesus desperta a fé desses homens que já estavam treinados. E ele faz uma pergunta, homens de pequena fé, por que duvidaste? Lembra daquela fé que você tinha quando você se entregou a Jesus? Aquela fé que te fazia ir sem medo. Sabe, o Senhor que você serve ainda é o mesmo. Onde está a tua fé? Por que duvidas ainda que Jesus está perto? Por que duvidas que Ele mandou você ir? Por que duvidas? Uma outra coisa também importante é que, mesmo Jesus estando presente, isso não nos isentará de passar pela tempestade ou até de submergirmos. Mas o importante é lembrar que se Ele estiver perto, Ele sempre lhe dará o socorro. E para a gente finalizar aqui a nossa meditação, o texto diz que quando Jesus subiu para o barco junto com Pedro, a tempestade se acalmou. Pode ter a tempestade que for, mas quando Jesus subir no teu barco, quando Ele estiver no teu barco, quando você estiver no mesmo lugar de segurança, onde Jesus mandou você se posicionar, a tempestade vai acalmar. Isso não significa que não virão outras, mas você vai vencer a primeira, a segunda, a terceira e vai vencendo. Com Cristo vamos sempre vencer as maiores guerras, por mais que seja difícil para nós e por mais que algumas derrotas aconteçam, mas Ele vai ajudar você a vencer as lutas. Finalizando aqui, eis que verdadeiramente és filho de Deus. Isso aqui foi o reconhecimento que aconteceu por parte daqueles que estavam à volta. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. São os milagres que acontecem na sua vida que vão te fazer reconhecer que realmente Ele é Filho de Deus. Você é o milagre que faz as pessoas reconhecerem que Jesus é Filho de Deus. Finalizo dizendo que é na tempestade e nas crises que se criam as maiores histórias e as histórias mais bonitas. Se você está passando por uma crise, prepare-se, porque é nessa crise, é nessa situação difícil que Deus vai criar através da sua vida a história mais linda que se pode contar. É na crise que se reinventa, é na crise que encontramos força para buscar a Deus, é na crise que nós descobrimos que precisamos de Deus, é na crise que nós decidimos entrar para o barco. É na crise que se monta as melhores histórias. Nós estamos contando aqui a história de Pedro. Foi na crise de Pedro que surgiu uma das histórias mais lindas da sua vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu coloco este homem, esta mulher, este jovem, esta família nas suas mãos, pedindo que o Senhor, meu Deus, ajude essa pessoa a passar por essa crise, por esse vendaval, por essa dificuldade que tem enfrentado.
e que ela saiba que o Senhor está junto e que ela precisa estar num lugar de segurança para que o Senhor, ó Deus, possa trabalhar de forma que essa vida venha a ser abençoada e salva. Em nome de Jesus, os guarde e os ajude a vencer. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, querendo Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.